Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Upderange e hoje eu trago para vocês o vídeo ensinando a como resolver essa questão de circuitos elétricos. E antes de mais nada, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então não deixem de passar lá que eu estou postando conteúdos complementares ao conteúdo que eu ensino aqui no canal no YouTube, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe essa questão aqui super tranquilinha de circuitos elétricos do exame do ENAD, em que ela fala: observe a figura abaixo, que mostra um esquema de medição de uma impedância Z desconhecida. Então aqui a gente tem um arranjo, uma montagem, um circuito com uma fonte de tensão CA que está alimentando o circuito em série com uma impedância Z desconhecida, tá? E em série com uma carga, um load, que é a resistência RL, ok? E aí ele fala e os sinais observados na tela do osciloscópio. Então a gente também tem essa fonte de tensão CA que está alimentando o circuito, ela está sendo medida, o sinal Ezinho, que ele chama aqui, está sendo medido pelo osciloscópio no canal 2, e a gente pode observar aqui no diagrama, né, no visor do osciloscópio, sendo representado pelo gráfico aqui da direita, o sinal E aqui variando com a amplitude maior. Esse sinal ondulatório de amplitude maior. Enquanto o outro sinal que está sendo medido é a tensão da carga, da carga RL, em que sua tensão, chamada de VL, está sendo medida pelo canal 1 do osciloscópio e também na figura está sendo representada por essa onda aqui que está variando ao longo do tempo, chamado VL, e que ela tem amplitude menor. Beleza? E aí ele fala, agora vamos para o problema da questão. Com base na figura, tem-se a impedância Z tem característica capacitiva. Ok, está falando que essa impedância aqui do circuito tem característica capacitiva. Ela é desconhecida, mas ele está afirmando isso para a gente. E aí ele fala, porque a corrente do circuito está adiantada em relação à tensão Ezinho. Então, peraí, ele está falando que ele afirma que essa impedância Z desconhecida teria característica capacitiva porque ele fala que a corrente que percorre nesse circuito aqui, ela está adiantada em relação à tensão Ezinho que alimenta o circuito. E aí ele fala que é por isso que a impedância aqui tem característica capacitiva. Aí depois ele vem, analisando essas informações, conclui-se que, na letra A ele fala, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Então, realmente, ele está falando que a primeira é verdadeira e a segunda afirmação é verdadeira e que realmente a segunda afirmação justifica a primeira. Na letra B, ele fala que as duas são verdadeiras, mas só que a segunda não justifica a primeira afirmação. Na letra C, ele fala, a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. Então, aqui na letra C, ele fala que sim, tem característica capacitiva, mas a corrente do circuito não está adiantada em relação à tensão Ezinho. Beleza. Na letra D, ele fala que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Na primeira, ele fala, então, que a impedância Z não tem característica capacitiva. Enquanto a segunda afirmação, ele fala que sim, a corrente do circuito está adiantada em relação à tensão Ezinho. E esse daqui foi a letra D. E na letra E, ele fala que a característica da impedância Z não é capacitiva. E ele fala que a corrente do circuito não está adiantada em relação à tensão. Beleza? Então está aqui o nosso enunciado, nossa questão. A gente vai resolver essa questão, analisar e ver se realmente essas afirmações são verdadeiras ou falsas, ver qual das duas e tal. Vamos tirar nossas próprias conclusões, ok? Para a gente fazer essa questão, a gente vai começar pela análise, por entendimento dessa impedância Z desconhecida, como ela vai influenciar realmente na defasagem entre a corrente e a tensão que está alimentando o circuito. Para a gente fazer isso, a gente tem que entender o seguinte. A impedância desconhecida, a gente vai estar representando como Z igual a R mais JX. Lembrando aqui que isso aqui é um formato genérico de escrever a impedância em circuitos, onde que a gente tem a parte real sendo representada pela parte resistiva
enquanto a parte imaginária é representada pela reatância, a reatância equivalente, ok? E aí vamos lá. A impedância desconhecida significa o quê? Para a impedância sendo igual a R mais JX, sendo X representando a reatância equivalente, lembrando que por ser uma reatância equivalente, quer dizer o quê? Que é justamente o resultado da subtração entre a reatância indutiva, o resultado da reatância indutiva existente dentro da impedância e a reatância capacitiva total que existe dentro da impedância. O resultado dessa subtração vai dar o valor da reatância equivalente total existente no bloquinho, podemos dizer assim, que existe aquela impedância Z. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Agora a gente vai relacionar com aquelas características que ele botou no enunciado, característica capacitiva, né? Vamos pensar um pouco, refletir um pouco mais com isso. Por quê? O que acontece? Quando a gente analisa a parte imaginária da impedância, quando no caso aqui, a reatância equivalente, o X da impedância, ele é um valor maior do que zero, ou seja, quer dizer que a reatância indutiva aqui teve o seu valor maior do que a reatância capacitiva e a subtração deu um valor positivo, ou seja, a reatância equivalente deu maior do que zero, e aí a impedância, por causa disso, por consequência, a impedância vai ter característica indutiva, ok? Se agora a reatância indutiva fosse igual, o valor da reatância indutiva total fosse igual ao valor da reatância capacitiva total, essa subtração aqui ia se zerar. E aí, por consequência, faria com que a impedância Z tivesse característica resistiva, ok? E agora, se a impedância indutiva fosse menor do que e se a reatância indutiva reatância indutiva total tivesse valor menor do que a reatância capacitiva, então essa subtração aqui ia dar negativo, ia dar um resultado negativo, ou fazendo que a reatância equivalente fosse menor do que zero, e por consequência faria com que a impedância ela tivesse característica capacitiva, ok? Essa terceira opção é o que ele está falando anunciado, que aquela impedância Z do circuito tem característica capacitiva, ok? Agora, tendo essas informações aqui, essas três categorias das características associadas com a parte da reatância e da impedância, vamos agora avançar mais um pouco. Vamos ver a aplicação, a influência da impedância num circuito simples, série, como a gente estava vendo antes. Quando a gente tem um circuito, agora um circuito com a fonte em série com a parte da impedância, em série com a carga RL, que estava lá no mesmo modelo que estava lá do enunciado, sabendo que o bloquinho da impedância Z, eu resolvi abrir ele, ou seja, representar a parte resistiva, a parte do R, e a parte imaginária, a parte da reatância sendo representada aqui. De resto, é o mesmo circuito de antes, a fonte CA existindo e a carga resistiva RL existindo em série depois, ok? E agora a gente vai realmente analisar a influência, né, da característica da impedância que vai ter relação com a defasagem entre a fonte que está alimentando, a tensão da fonte que está alimentando e a corrente que percorre o circuito. Beleza? Então aqui, a relação da fase da corrente com a tensão é com a tensão Ezinho e... não, desculpa. A relação da fase da corrente com a tensão e a impedância Z. Vamos lá. A impedância Z, aqui eu coloquei como Z total, tá? ZT eu chamei de Z total. Na forma polar, ela vai ter um módulo de Z total, fase, ângulo de fase Z total, beleza? Se eu passar ele para a forma retangular, ou seja, com R1, ou seja, eu vou abrir o Z total, eu vou abrir o Z total, não, desculpa,
Z total é a impedância total, tá? Vai ser a impedância total aqui existente desse circuito, juntando a impedância do ramo do Z, ok? E a impedância da carga resistiva, beleza? Então, a impedância total vai ser justamente a soma da impedância Z, que é justamente R1 mais JX, porque é essa parte aqui do ramo de cima, que era o bloquinho do Z, beleza? Então, é R1 mais JX. Mas, como a carga resistiva está em série, então eu coloco aqui mais RL, beleza? Quando eu vou passar a impedância total, né? Eu vou passar ele da forma retangular, como a gente está vendo aqui, para a forma polar. Como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Bom, como a gente vai passar o módulo, né? A gente pega a parte real, a gente faz a raiz quadrada da parte real desse somatório aqui e tal. Então a gente pega a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária. Então a parte real aqui era R1 mais RL, e a parte imaginária aqui, que é o que estava multiplicando com J, é só o x, ok? Então fica x ao quadrado. E a fase vai ser o arco tangente da parte imaginária divididos pela parte real do número complexo, que fica x divididos por R1 mais RL. Beleza? Agora, isso aqui a gente definiu a forma polar, que calcula, que representa a impedância total do circuito, ok? Desse nosso circuito simples aqui. Eu destaquei aqui que a tensão, né, a tensão que está alimentando o circuito, eu vou estar chamando de Vzão, ok? E ele é um fasor, então eu estou representando ele aqui com um V, com um pontinho em cima, e ele na forma polar fica módulo de Vzão, ângulo de fase θV, beleza? Agora, tendo estabelecido a impedância e a tensão, vamos aplicar agora a lei de Ohm. Como é que é a lei de Ohm? A lei de Ohm, para a gente calcular a corrente, o fasor da corrente que está percorrendo esse circuito, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao módulo do fasor, ângulo de fase θI. Beleza? Que vai ser igual também, por lei de Ohm, vai ser igual à divisão da tensão pela impedância. Ok? Então, eu peguei o fasor da tensão e dividi pelo fasor, né, pela impedância total do ramo, do circuito. Aplicação da lei de Ohm, ok? E aí, quando eu vou parar para analisar a fase que vai surgir e definir a fase do fasor da corrente, que vai ser justamente para a gente descobrir como é que está a defasagem da tensão e corrente do circuito, que é justamente o que ele tinha falado lá, que a corrente estava adiantada em relação à tensão, a gente justamente com essa fórmula aqui definida, com essa linha de raciocínio, a gente vai agora determinar uma relação entre a, a fase da corrente e a relação entre a fase da tensão e da fase da impedância total do circuito, ok? E aí, por conta de ser uma divisão entre números complexos, eu vou pegar a fase dos dois números na forma polar e vou subtrair, ok? Justamente para determinar a fase do fasor da corrente, ok? E aí eu vou justamente substituir a fase da impedância total por justamente o que a gente determinou anteriormente como sendo o arco tangente de x sobre R1 mais RL. Beleza? Show? E aí, com isso, a gente vai estabelecer essa fórmula aqui, beleza? Para calcular justamente a fase da corrente, ok? E aí eu coloquei, sabendo que a fase do fasor da tensão é fixo, ou seja, a fase θV é constante, para a gente não se preocupar com que ela não varia, ok? Tenha em mente que ela é uma constante. Quando variamos o valor da reatância entre os valores positivos, negativos e zero,
alteramos o valor, alteramos a fase da corrente. Por quê? Quando a gente tem aqui a nossa subtração, ok? A subtração que a gente determinou antes, que é a fase da corrente é igual a subtração entre a fase da tensão e a fase da impedância total. E, para facilitar, assumindo aqui que as resistências têm um valor igual a 1, para sumir com esse denominador aqui, para ele ficar igual a 1, a gente vai ter justamente esse formatozinho aqui, a fase da tensão menos arco tangente de x. E aí que vem aqui o pulo do gato, que vai ser a relação, a gente vai focar aqui na influência, o quanto que vai afetar a reatância, ela está associada com os tipos de características que a gente viu anteriormente, se indutiva, capacitiva ou resistiva. Por quê? Quando a gente tem a reatância, ok, o x, sendo maior do que zero, demonstrando-se uma impedância indutiva, nós vamos ter o resultado desse arco tangente sendo maior do que zero, um valor positivo. E aí, isso daí, tendo um valor positivo, vai ser justamente o valor positivo, em que a gente vai ter a fase da tensão menos esse valor positivo, e aí a gente vai diminuir o valor, o resultado vai ser menor do que o fator da tensão. Pensa aqui comigo. Vamos supor que aqui o arco tangente deu igual a 1, ok? Mais 1, né? Aí deu mais 1, aí vem um menos. Aí vai ficar a fase menos 1, a fase da tensão menos 1. E aí, justamente, a gente conclui que se a fase da corrente é igual à fase da tensão menos 1, vai ser então que a gente pode afirmar que a fase da corrente é menor do que a fase da tensão. Agora, se a gente pensa, por exemplo, se fosse 5, aí seria a fase da tensão menos 5 unidades. Sendo menos 5 unidades, fica então, esse vai ser justamente igual à fase da corrente. E aí a gente, novamente, a gente conclui que a fase da corrente vai ser menor do que a fase da tensão. Ok? E isso significa o que em outras palavras? Quando a gente tem, então, esse caso que demonstra impedância indutiva, a gente causa um efeito de corrente, nesse nosso circuito aqui, a gente causa um efeito da corrente estar atrasada em relação à tensão, o fasor da tensão. Beleza? Agora, se vamos supor que esse arco tangente aqui, o x fosse zero, a reatância equivalente da impedância do ramo fosse zero, ok? Vai justamente fazer a impedância uma característica resistiva. E se ela tem característica resistiva, e aqui é zero no arco tangente, vai fazer com que o arco tangente vá para zero e vai ficar a fase da tensão menos zero. E isso vai justamente, a fase da tensão menos zero vai determinar a fase da corrente, e aí vai ficar a fase da corrente sendo igual à fase da tensão. Em outras palavras, a corrente, o fasor da corrente, o sinal da corrente, vai estar em fase em relação ao sinal da tensão que está alimentando o circuito, ok? Não vai haver defasagem entre esses dois, ok? E, por fim, quando a gente tem a reatância sendo menor do que zero, configurando a característica de impedância capacitiva, a impedância Z capacitiva, nós faremos que esse arco tangente aqui sendo negativo, o x sendo negativo, vai fazer com que o arco tangente seja negativo, e ele sendo negativo, com o menos da frente, vai virar uma soma do resultado com a fase da tensão. E aí vai acontecer de a fase da tensão somada com o valor vai ser igual ao valor da fase da corrente e vai fazer com que ela, justamente, a fase da corrente seja maior do que a fase da tensão. Então vamos supor aqui que o arco tangente ele desce, sei lá, menos 5. Com o menos da frente vai ficar mais 5. E aí vai ficar a fase da tensão mais 5 graus, e justamente vai ser igual ao valor da corrente, a fase da corrente, e por lógica a gente percebe que a fase da corrente vai ser maior do que a fase da tensão, que é justamente, em outras palavras, a corrente adiantada em relação à tensão que alimenta o circuito. Beleza? Ok?
E aí, pronto, temos aqui o primeiro passo que eu queria estabelecer com vocês da relação da impedância, como ela causa essa defasagem entre a corrente que percorre o circuito e a tensão que alimenta o circuito, ok? Bom, agora vamos para o próximo passo. Eu quis estabelecer essa base aqui de raciocínio de como as características da impedância podem causar influências nessa defasagem. Vamos para o próximo passo. Vamos voltar agora para o circuito o enunciado, né? Que é o seguinte: voltando para o circuito, analisando o gráfico medido no osciloscópio e determinando qual sinal está adiantado ou atrasado em relação ao outro. Vamos lá. O que acontece aqui? Temos o gráfico do osciloscópio que foi visto no visor, né? Que é apresentado aqui por essa figura. Você percebe que tem duas ondas aqui, em que uma, né? Como vocês podem observar aqui, está um pouquinho mais um pouquinho mais deslocado para a direita do que o outro. Concorda comigo? Ou seja, eles não estão em fase, ok? Eles não estão em fase. Eles estão com uma defasagem entre esses dois sinais, beleza? E aí, para a gente identificar, uma dica que eu dou para vocês, para identificar melhor que um está mais deslocado em relação ao outro, o que a gente faz? A gente adota uma dupla de pontos de referência mais próximos entre si que aqui no caso, que pertencem a cada sinal. Então, aqui no caso, a gente vai analisar aqui, a gente vai escolher uma dupla de pontos de referência para a gente, que são o mais próximo um do outro e que cada um pertença respectivamente a cada sinal. O que a gente vai adotar aqui, eu adotei aqui como referência para ilustrar melhor esse deslocamento, ficar mais visível, caso vocês tenham dificuldade para enxergar aqui qual que está mais para a direita do que o outro, eu adotei esses dois pontos aqui, que justamente são os momentos de corte do eixo horizontal das duas senoides, ok? E aí, com esses dois pontos aqui, a gente pode tirar a conclusão de quem está mais à direita do que o outro. Por quê? A gente tira a conclusão que o ponto B, que pertence à curva do sinal VL, ok? O ponto B pertence ao sinal VL, enquanto o ponto A pertence ao sinal Ezinho. O ponto B, que pertence à curva do sinal VL, está mais à direita do que o ponto A, concorda comigo? Que o B aqui está mais à direita que o ponto A, que pertence à curva do sinal Ezinho. Então, aqui, o ponto B, que pertence a VL, está mais à direita do que o ponto A, que pertence a Ezinho. E aí, o fato do ponto B, que pertence à curva, o ponto B, né, estar mais à direita do que o ponto A, isso quer dizer que, por consequência, a gente fala que o sinal VL que pertence ao B, está atrasado, ou seja, mais à direita, em relação ao sinal Ezinho, que pertence ao ponto A. Então, quando você for analisar dois pontos de uma curva e ver que um ponto está mais deslocado para a direita, quer dizer que essa curva ela está mais atrasada do que a outra curva, ok? Beleza? Por que a gente fala que quando o sinal está mais para a direita, quer dizer que está atrasado? Por conta daquela propriedade, né, aquele postulado que a gente aprende lá no colégio, que é justamente quando a gente tem um sinal mais à direita, a fase, né? A fase sendo o termo dentro do parênteses do seno, sendo menos, ele quer dizer que é um atraso, sendo menos θ, é um atraso, e faz justamente a curva caminhar para a direita. Enquanto quando a gente tem dentro do seno um mais θ, a gente faz com que seja um adiantamento, significa que há um adiantamento, e no gráfico faz com que o sinal vá para a esquerda. Então aqui eu coloquei aqui a definição que a gente vê lá no colégio, que é o A, na formulazinha clássica de funções senoides e
de senoide, o A altera a amplitude da onda, o o termo do B aqui, altera a frequência da onda, tá? Aqui é onda, tá? O B altera a frequência da onda, o θ define um deslocamento horizontal, ok? E o C causa um deslocamento vertical, faz com que a onda suba e desça. Beleza? Por isso que a gente fala que quando a onda está mais para a direita, quer dizer que ela está atrasada, porque a gente subtrai um θ dentro do sinal do seno, entendeu? A gente, quando caminha para a direita, a gente está subtraindo θ. E quando a gente subtrai θ, quer dizer que há um atraso, entendeu? Mesma coisa que se a gente desloca para a esquerda, a gente está adiantando, e por estar adiantando é porque há um mais θ, ok? E aí, com essa informação aqui, a gente estabelece, então, analisando os dois sinais do gráfico, se o sinal VL está atrasado em relação ao sinal Ezinho, que a gente concluiu anteriormente, que esse sinal VL está atrasado em relação ao sinal Ezinho, passando os dois sinais para o formato de fasor, na forma polar, a gente conclui, então, pode-se afirmar que a fase do fasor VL é menor do que a fase do fasor Ezinho, ok? Então, o fato do VL estar mais à direita quer dizer que a sua fase é menor do que a fase do Ezinho, beleza? Então, quando um sinal está mais à direita, quer dizer que a sua fase é menor do que a fase do outro sinal de referência, que ele está atrasado, mais deslocado para a direita. Ok? Então, aqui a gente concluiu que a fase do sinal VL é menor do que a fase do sinal Ezinho. Beleza? E aí, voltando aqui para o nosso circuito, né? Pode afirmar que a fase do fasor VL é menor do que a fase do fasor Ezinho. Beleza? Concluímos isso. Agora, a gente tem que notar um negócio que aqui é o pulo do gato, onde que vai sair a corrente do circuito, que ele falou no enunciado só por aquela afirmação, mas não tinha nenhuma evidência no enunciado falando sobre a corrente. Ele tirou assim, falou do nada sobre a corrente, mas não estava sendo representado em nada a corrente naquele circuito denunciado. E aí que vem o pulo do gato. Por quê? Note que a tensão VL é a tensão medida sobre o resistor, sobre um resistor, né? O VL era medido sobre o resistor RL, né? E aí, por ser uma tensão medida no resistor RL, por ser um resistor, sabe-se que a tensão medida em um resistor e a corrente que passa por ele estão em fase, ou seja, quando a gente tem o sinal do VL, aqui no caso, a gente vai ter o sinal da corrente que passa pelo resistor RL em fase com o sinal do VL, ok? E essa corrente que passa pelo resistor RL é quem? É a corrente que percorre o circuito, né? Que é a corrente que ele fala no enunciado. E aí, em outras palavras, quando a gente fala que justamente o sinal da corrente está em fase em relação ao sinal da tensão VL, porque é justamente o VL é a tensão medida no resistor, a gente fala então que a fase da corrente, ok? A corrente que percorre o RL é igual à fase da tensão medida no resistor, ok? E por ser a corrente que passa pelo resistor a mesma corrente que percorre o circuito, a gente pode falar que essa corrente que passa pelo resistor é igual é igual à corrente que percorre o circuito, ou seja, a fase da corrente que passa pelo resistor é a mesma fase da corrente que percorre o circuito, e por conta da fase da corrente que passa pelo resistor estar em fase em relação à fase da tensão medida no resistor, então a gente pode afirmar também que a fase da corrente que percorre o circuito é igual à fase da tensão medida no resistor.
E como a fase da tensão medida no resistor é menor do que a fase da tensão que está alimentando o circuito, menor do que a tensão, a fase Ezinho, que a gente determinou aqui em cima, então, por consequência, a fase da corrente que percorre o circuito é menor do que a fase da tensão Ezinho que alimenta o circuito, ok? A corrente que passa pelo resistor é a mesma do circuito. Então é possível relacionar a fase da corrente que percorre o circuito com a fase da tensão Ezinho que alimentam, ok? E aí a gente tira a conclusão que assim descobre-se que a corrente que percorre o circuito está atrasada em relação à tensão Ezinho. Ou seja, lembra no anunciado, ele falou que por conta da fase da corrente aqui, no caso, né, antes de falar do enunciado, por conta da fase da corrente que percorre o circuito ser menor do que a fase da tensão que alimenta o circuito, então pode-se dizer então que a corrente que percorre o circuito está atrasada em relação ao sinal da tensão Ezinho que alimenta o circuito, ok? É menor, então ela é atrasada em relação ao sinal Ezinho que alimenta o circuito. E aí, justamente ela vai em contraponto com a segunda afirmação lá do enunciado, lá da questão, em que ela falava que a corrente estava adiantada em relação à tensão Ezinho. Mas não, a gente acabou de demonstrar que a fase da corrente, o sinal da corrente que percorre o circuito está atrasado e não adiantado, como tinha falado o enunciado, tornando a segunda afirmação do enunciado como falsa. Beleza? Sabendo disso, pode-se definir qual é a característica da impedância desconhecida. Agora, com essa informação aqui, da fase da relação da tensão que alimenta o circuito com a corrente que percorre o circuito, a gente pode voltar lá naquelas características que eu tinha falado lá no início, que é justamente quando a gente tem quando a gente tinha nesse circuito simples que a gente está lidando, uma fonte de tensão em série com impedância, em série com uma carga resistiva, a gente tinha, nessa situação, quando a gente tinha a tensão que está alimentando o circuito, a fase da tensão que está alimentando o circuito, maior do que a fase da corrente que percorre o circuito, era do tipo de impedância com característica indutiva, como a gente tinha visto essa definição lá no início. Definindo, então, também que a impedância Z do circuito aqui que a gente está trabalhando, ela tem característica indutiva. Contrapondo também agora a primeira afirmação, que falava que o Z tinha característica capacitiva. E aqui no caso a gente verifica então que ela se enquadra no caso da impedância com característica indutiva. Então, definindo também a primeira afirmação do enunciado como falsa também. Beleza? E aí, voltando lá para o nosso enunciado da questão, já tendo estabelecido as respostas para a nossa questão relacionada à impedância de Z e a defasagem entre tensão Ezinho e a corrente que percorre, voltando lá para o enunciado, a gente vê aqui que qual das alternativas se enquadra com a nossa resposta, sabendo que a primeira é falsa e a segunda é falsa. É justamente a resposta é a letra E. As duas afirmações são falsas. A impedância Z não tem característica capacitiva, tem característica indutiva. Porque, no caso aqui, a corrente do circuito não está adiantada em relação à tensão Ezinho. Ela está atrasada em relação à tensão Ezinho. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Tá aqui a resolução dessa questão. Super tranquila, muito boa para revisar. Conceitos teóricos, aprendizados com deslocamento de ondas, influência de impedância, características de impedância e influência na defasagem entre tensão e corrente, por causa dessas características. Beleza? Bom, pessoal, finalizo por aqui. Peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então não deixe de passar lá que eu estou postando
conteúdos a mais e complementares ao conteúdo que eu posto aqui no canal do YouTube. Beleza? Então não deixe de compartilhar, ajudar aí o pessoal que também tiver dúvida nessa questão e quiser estar praticando para um exame do ENAD, se for fazer. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu!